do que nós estamos fazendo, né? Nosso convidado hoje, Paulo Nogueira Batista Júnior. Todos sabem quem conhece essas ideias, né? O Márcio Pockmann. O Paulo quer ter um reconhecimento nessas terras que ele merece, porque ele não tem um fracasso a ostentar, porque os economistas têm que ostentar um fracasso, ou seja, eu tenho que quebrar o Brasil, eu tenho que destruir o Brasil. E assim eles são notabilizados. Os seus fracassos, eu vou dizer, notoriedades, ele como um nascente e trabalha por a construção do Brasil. Está falhando. E é uma pessoa que admiramos, né? Quero dizer isso porque a sua passagem pela FMI foi uma passagem de orgulho por ter um verdadeiro Don Quixote, né? Um homem que trava o combate. Pelas palavras gentis, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Eu combinei com o Falco de falar assim, uns 20 minutos e depois abrir para uma discussão, como vocês costumam fazer. Queria dizer, o Falco mencionou, se eu entendi bem, os fracassos, né, os fracassos, e eu quero dizer que eu tenho uma coleção de fracassos também ao longo da vida. A palavra é com o Paulo. Alô? Então, Falco, está nos ouvindo, Falco? Posso continuar? Vocês estão me ouvindo? Né? Sim. Tá. Sim. Tá, então, vou continuar. A internet do Falco aqui está muito ruim. A sua está ótima. Então, Que bom, que bom. Então, o Falco mencionou, se eu entendi bem, os fracassos dos economistas. Eu quero dizer que eu ostento os meus fracassos com certo orgulho, porque mesmo quando eu não fui bem sucedido no que queria alcançar, eu creio que fui bem sucedido de uma maneira que mesmo no insucesso, no fracasso, deixa algumas lições, né? O título que o Falco sugeriu, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, é um título que eu escolhi para o meu livro, que eu lancei no final do ano passado, e muita gente me diz que esse título foi muito oportuno, que encontra o Brasil num momento curioso, né? Num momento muito singular, como nós sabemos, né? Eu queria começar repetindo algo que eu tenho dito insistentemente, obsessivamente até, que é que a grandeza do Brasil, que faz com que ele não caiba no quintal de ninguém, é um fato objetivo. Um fato objetivo que se prende à circunstância de que há apenas 5 países no mundo inteiro, eles são Estados Unidos e os 4 BRICS originais, Brasil, Rússia, Índia e China. Só esses 5 países integram ao mesmo tempo a lista dos 10 maiores territórios, das 10 maiores populações, dos 10 maiores PIBs. O PIB per capita brasileiro, evidentemente, não está entre os maiores do mundo, porque somos um país emergente, o mesmo se diz, aliás, se aplica aos outros BRICS, né? Mas, em termos absolutos, o Brasil é um dos grandes do mundo, né? Vejam que fazer parte dessa lista, dessas 3 listas ao mesmo tempo, não é fácil. Há poucos países, como eu disse, 5, né? Por exemplo, o Canadá, a Austrália, que são países de proporções continentais, a Austrália é um continente em si mesma, não estão entre os 10 maiores PIBs e nem entre as 10 maiores populações. Já, por exemplo, a Alemanha ou a França estão entre as 10 maiores economias, mas não estão entre as 10 maiores populações, nem entre os 10 maiores territórios, né? Esse fato da grandeza brasileira tem uma dimensão que me foi lembrada recentemente numa leitura que fiz de um ensaio sobre Manuel Bonfim, que é o seguinte, que a grandeza territorial brasileira é um fato histórico relativamente antigo. Na verdade, curiosamente, a grandeza territorial do Brasil ou da América Portuguesa é anterior à independência nacional. Já no século XVIII, a América Portuguesa, o futuro Brasil,
já incluía o grosso do nosso território, né? As fronteiras foram depois arredondadas, mas o grosso do território do que hoje seria o Brasil já existe desde o século XVIII, talvez desde o século XVII, a verificar, né? Esse é um ponto destacado, por exemplo, pelo historiador Manuel Bonfim, que, aliás, deixa eu abrir um parênteses para falar brevemente do Manuel Bonfim. Ele é um intelectual brasileiro, um dos intérpretes do Brasil, injustamente esquecido. Ele tem uma contribuição muito interessante. E eu vou, inclusive, me dedicar um pouco a ler e reler as obras dele, porque eu acho que ele tem uma contribuição muito interessante. E foi lendo sobre um ensaio sobre ele, de um professor da Getúlio Vargas, que eu me dei conta desse fato esquecido, que o Brasil já era grande, já era um país-continente, mesmo antes de se tornar independente, né? O Brasil tinha dimensões continentais antes de ser Brasil. Apesar de antiga, a grandeza brasileira não deitou raízes, entretanto. Tanto que o brasileiro precisa ser constantemente lembrado dela. Eu costumo dizer, não seria a rigor necessário que um brasileiro, um economista brasileiro, escrevesse um livro com o título "Brasil não cabe no quintal de ninguém". Isso devia ser o óbvio ululante, né? Mas não é. E por quê? É que falta ao Brasil um ingrediente essencial da grandeza nacional, que é o sentimento subjetivo da grandeza. Nossa grandeza é objetiva, mas falta-lhe o ingrediente subjetivo. O brasileiro sofre do contrário, sofre da mania de ser pequeno. Acho que tem um neologismo interessante, que, se não me engano, foi criado pelo Celso Amorim, não é, Celso? Que é nanomania, a mania de ser pequeno. É porque ficavam acusando a política externa de megalomania, então eu... Pois é. Foi muito boa essa... Se não me lembro, se não me falha a memória, a primeira vez que eu ouvi você usar esse termo, muito apropriado, esse neologismo, foi num debate com o Laffer, o Celso Laffer, e você disse, não é verdade que o Brasil sofre de megalomania, ao contrário, nós temos nanomania. E eu tenho notado ao longo da vida que sempre que o Brasil ameaça se comportar como a grande nação que objetivamente ergue-se ruidoso coro dos vira-latas denunciando a megalomania e seus riscos. E eu não acho que a megalomania seja o nosso risco, ao contrário, é o oposto, né? Como diz o Celso Amorim. O Nelson Rodrigues, que eu gosto de citar, uma figura rara, um dos poucos, vejam bem, o Nelson Rodrigues é um dos poucos destacados nacionalistas de direita no Brasil. A direita brasileira costuma ser entreguista, ou, vamos dizer assim, internacionalista, né? E o Nelson Rodrigues dizia sobre esse ponto correlato a esse que eu estou tentando fazer, que ficam pedindo ao brasileiro que seja humilde. E ele dizia, o brasileiro não precisa ser humilde, ao contrário, o brasileiro precisa tratar a humildade aos pontapés e ter mania de grandeza. Todo subdesenvolvido, dizia o Nelson Rodrigues, precisa de mania de grandeza e precisa tomar cuidado com a humildade, que a humildade pode ser sufocante, né? Esse, digamos assim, é um leitmotiv do meu livro, O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Eu vou dizer algumas breves palavras sobre ele, depois retomar os temas do livro rapidamente. Mais de 2 terços desse livro, que foi lançado no final do ano passado, é sobre minha experiência em Washington e Xangai. O formato é um formato pouco usual, é um formato que mistura análise de economia, de relações internacionais, com relatos de processos de negociação, inclusive embates do processo de negociação, dando nome aos bois. Por exemplo, o Celso Amorim é um dos personagens desse livro que aparece em vários dos embates que eu vivenciei, primeiro em Washington, depois em Xangai, né? Mas tem o resto do livro, mais ou menos 1 terço, ou menos do que isso, é sobre outros temas, nacionalismo, que é um fio condutor do livro inteiro, nacionalismo como filosofia ou ideologia, economia política, eu friso política para oposição à economia pura, né? E também uma parte do livro trata de crônicas que são mais leves, né? O livro, amigos, tem 3 componentes. Primeiro, é um componente técnico-analítico. O segundo é um componente literário, que se faz presente, sobretudo nas crônicas e na parte sobre nacionalismo. E terceiro, é um componente que vai além da análise, tenta ir além da análise. Espero que não fique aquém da análise, né? Que é o componente ideológico. Um componente que espero seja ideológico no bom sentido, uma discussão sobre valores nacionais e internacionais, econômicos, políticos, culturais, né? Eu acredito, aliás, digo de passagem aqui, que a nossa luta pelo reerguimento do Brasil haverá de ter também um elemento cultural muito importante, de reerguimento cultural, de reconquista
cultural do Brasil pelos brasileiros, né? Eu agora estou lançando em janeiro, mais tardar fevereiro, uma segunda edição do livro, que eu menciono porque ela tem uns elementos interessantes adicionais. Ela trata, por exemplo, de temas que não foram bem tratados na primeira edição, o Fundo Monetário dos BRICS, que foi criado no governo Dilma, o futuro dos BRICS, textos recentes sobre geopolítica depois da pandemia e os efeitos da crise do coronavírus sobre a economia política brasileira. Mas há um acréscimo importante que eu queria destacar, porque tem a ver com o nosso debate aqui hoje, acredito. Eu fiz um capítulo novo, bastante detalhado, sobre o lawfare que eu sofri em Xangai. A primeira edição trata do lawfare que eu sofri em Washington, com relativo detalhe, lawfare que o Celso acompanhou em parte quando a Colômbia entrou no circuito. O Celso haverá de se lembrar disso, talvez. E em Xangai eu sofri um outro processo de lawfare semelhante ao de Washington, mas com uma diferença importante. Em Xangai eu já não contava com o apoio do governo brasileiro. E, portanto, o lawfare foi bem sucedido no sentido de que me derrubou do cargo de vice-presidente do banco que os BRICS haviam criado, né? Em Washington, não, eu contava com o apoio brasileiro. Em Xangai, isso já foi em 2017, o governo era o governo Temer, era do governo brasileiro que partiam as pressões para interromper, aliás, ilegalmente, o meu mandato e o meu contrato como vice-presidente do banco criado pelos BRICS, né? Mas o que eu queria dizer sobre o livro não é propriamente sobre o livro, e sim sobre a reação a ele. Eu acredito, viu, que esse foi o livro mais bem sucedido que eu lancei até agora. Que não quer dizer grande coisa, porque economista não costuma ser best-seller, né? Mas eu acredito que a boa recepção ao livro, que permite uma edição no prazo de um ano, uma reedição no prazo de um ano, é que o brasileiro, eu sinto, queria conferir com vocês se vocês têm esse sentimento também, eu sinto que há uma reação no Brasil ao processo de recolonização que está se tentando desde o governo Temer, né? E que se aprofundou, evidentemente, no governo atual, né? A grande questão, para mim, é saber como reagirá o país a um desafio que é quase existencial, a uma ascensão destrutiva de uma extrema-direita primitiva, regressiva, entreguista, né? Que ameaça a própria integridade nacional. Eu vou dar outro exemplo desse meu sentimento de que há uma pequena reação, muito brevemente. Ontem, eu postei na minha conta de Twitter um quadro mostrando as palavras que são usadas frequentemente em português, que são palavras inglesas no meio do português, e para as quais existem rigorosos equivalentes à nossa língua pátria, né? Eu fiquei impressionado com esse simples quadro que eu botei lá, com 5 ou 6 exemplos conhecidos, a reação dos meus seguidores. Desencadeou-se um verdadeiro debate com a maioria das pessoas entrando em defesa da língua portuguesa e manifestando o que eu chamaria de um nacionalismo linguístico, que eu acho que é uma parte essencial do nacionalismo. Nacionalismo que se expressa também na defesa da língua nacional contra incursões indevidas das línguas imperiais, né? Eu sinto também, viu, para dar outros exemplos, sem me estender muito, eu tenho notado em companheiros de jornada ideias criativas, sabe, que estão surgindo, que eu acho que eu chamaria a atenção de vocês. Por exemplo, um grupo ligado à CUT, um braço da CUT, que é o braço dos profissionais liberais, convidou a mim e vários outros, inclusive o Celso Amorim, para debater uma ideia deles, que eu achei muito interessante, que é unir a comemoração do bicentenário da independência em 2022 com a comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna, que não por acaso foi em 1922, que os modernistas culturais estavam querendo celebrar a independência, enfatizando a dimensão cultural da independência nacional. E nós temos que aproveitar essa coincidência, que não é uma coincidência, na verdade, para comemorar a independência cultural do Brasil, ou um passo importante que foi dado na direção da independência cultural do Brasil, que foi o modernismo paulista. Também eu espero que eu não esteja cometendo nenhuma inconfidência aqui, mas o meu amigo Samuel Pinheiro Guimarães, que foi vice-ministro do Celso, compadre dele, me telefonou outro dia com uma ideia interessantíssima, que é fazer uma obra reunindo ensaios curtos sobre o que ele chamou de os construtores do Brasil.
O Samuel me disse com razão que nós estamos falando muito, tem muita obra acadêmica, boas, inclusive, sobre os intérpretes do Brasil. Mas é preciso falar também dos construtores do Brasil, daqueles que não são escritores, não são intelectuais, mas que contribuíram para a construção prática do Brasil. E o Samuel lembrava os exemplos óbvios, né? Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Santiago Dantas, né? E tantos outros no campo político, no campo econômico, no plano cultural, né? Os construtores do Brasil, os criadores do Brasil, e não apenas os intérpretes. O Samuel lembrou com razão. Por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda é um intérprete notável do Brasil, mas não é um construtor do Brasil no sentido prático que foi, por exemplo, Israel Pinheiro, que construiu Brasília, fundou a Vale do Rio Doce, foi governador de Minas, né? E vai por aí, tem exemplos os mais variados que podem ser dados. Eu achei muito interessante essa ideia do Samuel, que é mais um sintoma dessa reação brasileira. E eu acharia muito importante nós aproveitarmos o bicentenário para consolidar essa reação no plano cultural, no plano das comemorações, né? Finalmente, para concluir, eu acho que no plano intelectual e no plano político há um desafio que nunca foi evidente, nunca foi adequadamente tratado, no meu modo de ver, que é que o nacionalismo político, cultural, frequentemente se encontra espremido entre o internacionalismo de direita, que é o liberal, e o internacionalismo da esquerda, Trabalhadores do Mundo Univos. Né? Esse é um tema que eu exploro no livro, no capítulo sobre nacionalismo. Na América Latina e no Brasil em especial, em particular, houve uma aliança que eu chamaria de circunstancial entre marxismo e nacionalismo. O Partido Comunista, os marxistas brasileiros e latino-americanos encontravam no nacionalismo uma forma de agredir a potência imperial capitalista dominante na região e no mundo, que são os Estados Unidos. Mas vejam, por exemplo, na Polônia ou no Bloco Soviético. Ali o nacionalismo se aliou com o liberalismo para se opor à economia centralmente planificada no modelo soviético. Polônia é um exemplo claro, né? Então, eu diria a vocês, só para dar uma pitada, que o nacionalismo que eu tanto defendo é uma ideologia camaleônica, sem caráter, como é o herói da literatura modernista de Guampassant, né? E fecho, então, Falco, dizendo que nós precisamos recuperar o sentimento nacional, recuperar o ingrediente que nos falta, o ingrediente subjetivo da grandeza, porque vejam o que ocorreu nos Estados Unidos e na Europa nesse início do século. Lá, a globalização capitalista neoliberal massacrou o sentimento nacional e provocou uma reação nacionalista de extrema-direita, porém retrógrada e primitiva. O nacionalismo, a direita se apropriou das bandeiras nacionais no seu combate contra o establishment neoliberal. Não é? Na Inglaterra, por exemplo, o Brexit, o que é? É uma deturpação do nacionalismo a serviço de ideário conservador. Né? No caso do Brasil, eu entendo que cabe retomar a ascensão interrompida que nós vimos experimentando no período Lula e, em menor medida, no período Dilma, agora com mais experiência, menos ilusões, talvez menos tolerância também com os adversários ou inimigos. Né? No meu caso, por exemplo, o que eu aprendi? Não abrir flancos, não facilitar a vida dos adversários e inimigos, não mostrar o jogo demais, escolher os auxiliares com mais cuidado para não trazer para dentro do seu escritório traidores potenciais, ser mais sectário. Eu acho que a direita acusa muito a esquerda de ser, a centro-esquerda, a esquerda de ser sectária, mas na verdade é que a direita é que é sectária de uma maneira sistemática. Basta ver a maneira como eles abrem espaço para o debate de ideias com a centro-esquerda ou a esquerda no Brasil, costumeiramente. Né? Então, eu diria a vocês que uma vítima de lawfare, como eu fui, em Washington e também em Xangai, aprende certas coisas, e eu acho que o Brasil inteiro, vítima que é do lawfare, haverá de ter aprendido lições semelhantes, muito mais importantes, em escala macro. É isso que eu tinha a dizer a título de introdução. Devolvo a palavra, Falco.